Eu tive durante essa semana fazendo uma autoanálise, da nossa situação no mundo que vivemos, os acontecimentos que está acontecendo no mundo em geral, Nós estamos vendo aí coisas que talvez nunca pudéssemos imaginar que poderia acontecer. E muitas vezes acontece até no seio da nossa família, E tudo isso, irmão, nos leva a refletir, a começar a ver que nós também precisamos ter uma autoanálise nós para ver se estamos realmente no caminho da perfeição. Porque essa é o propósito dessa igreja, esse é o propósito dessa igreja. Não queremos aqui de forma nenhuma simplesmente cultuar aqui no domingo e pronto, Não é isso, nada disso. O que nós queremos é fazer tudo que possamos para ir para a eternidade, E aqui nós vemos algumas coisas interessantes no capítulo 23, a partir do verso 1, diz o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não o fazem. Ata fardos pesados e difícil de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com a fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e a serem chamado mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamado guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Podeis sentar, irmão. Então nós estamos diante de um assunto um pouco complicado, porque a gente às vezes não olha para dentro de nós para ver se realmente estamos vivendo uma vida condizente com a palavra de Deus. E eu dei até o tema desse sermão, o crente fariseu. As igrejas hoje, irmãos, estão cheias desse tipo de crente fariseu. Eles apresentam com um terno bonitinho, gravata, são cumprimentados pela maior parte do povo da igreja, são vistos como os bons crentes, E sentam justamente aonde Moisés sentou, Lá no altar, e começam realmente a achar que são crentes mais do que os outros. E não é bem verdade, irmãos? Se nós começarmos a ver, a situação dos fariseus era essa, e Jesus repudiou tudo isso, por causa da forma que eles faziam. Eles pregavam bem, eles ensinavam bem, eles conseguiam realmente persuadir as pessoas, Mas, por outro lado, eles não viviam nada daquilo que eles pregavam, mas aparentemente eles apresentavam como se fosse realmente verdadeiros. Tem muito crente hoje assim também, Tem muito crente que parece ser verdadeiro, mas só a casca, Só a capa. No fundo, não vive aquilo que se prega, E eu quero dizer para os irmãos, jamais eu subiria nesse altar aqui para me pregar uma coisa que eu não lutasse para viver aquilo. E o que eu quero conscientizar os irmãos hoje também é isso, que os irmãos possam viver aquilo que vocês ouvem, que vocês falam, que vocês fazem, porque senão, irmão, você é simplesmente um crente fariseu, e o crente fariseu Jesus repudiou.
Ele disse ainda: ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita, ecoam através de todos. Está vendo? Jesus aqui falou uma palavra muito forte para eles, né? E nós vemos aqui no início do texto dizer: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Estava reunido certamente 5.000 pessoas, dificilmente não tinha essa quantia de pessoas junto com Jesus, né? E também falou para os seus discípulos: na cadeira de Moisés assentam os escribas e fariseus. Escriba e fariseu, eles parecem um pouquinho um com o outro, né? Fazei e guardai tudo quanto eles vos disser, porém não o imiteis nas suas obras, porque dizem não fazem. Olha que palavra bem contundente, né? Quer dizer, eles ensinavam bem, era boa, a forma de expressão certamente deles era boa, né? Ensinava tudo que era preciso da lei na época, né? E aqui ele diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Não está dizendo para guardar aqui tudo que eles disseram, tudo que eles falavam não era bom. Porém não imiteis em suas obras. Uma das coisas que os fariseus mais faziam, irmão, e muita gente está fazendo isso hoje: iam para a casa das viúvas, faziam longas orações, ficavam ali muito tempo, e uma demonstração muito bonita, mas pegava tudo que a coitadinha da viúva tinha e carregava. Uma das coisas que eles faziam. Eu tenho muitas outras coisas aqui que eles faziam, né, que poderia, mas o nosso tempo hoje vai ser remisso, né? Então, irmão, e é isso que muita gente estão fazendo hoje. Eu vou cantar na sua igreja, mas para cantar na sua igreja você tem que me vender 50 LP, CD, e me dar uma oferta né, de R$1.000, de R$2.000. Tem gente cobrando até R$50.000 para poder cantar em certas igrejas. Agora eu pergunto: vai lá, canta bonitinho, todo mundo gosta, estão, né? E no final pega o dinheiro e vai embora, e continua fazendo isso muitos e muito tempo. Isso diante da palavra de Deus aqui é farisaísmo. E aqui diz mais, né, irmão? Atam fardos pesados e difícil de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Eles se colocavam numa posição, irmão, de super fiel. Os fariseus tinham isso. Para onde eles chegavam, todo mundo era como acontece com o padre, com o papa, né? Eles beijavam a mão deles na praça, em todos os lugares, que eles eram bem quistos pela sociedade, e todo mundo acreditava nele como sendo um fiel, mas no fundo, por detrás de tudo, eles praticavam coisas que não agradou de forma nenhuma a Jesus. E Jesus combateu duramente com eles, duramente mesmo. Continuando aqui, diz aqui, ó, né, e outra coisa que eles faziam, irmão, era colocar fardos pesados demais para o povo carregar. Mas a Bíblia diz que nem com o dedo eles moviam. É muito fácil, né? Não, irmão, agora é o seguinte, né? Eu podia simplesmente dizer aqui agora vocês não vendem calça esporte, vocês não vendem manga, a manga tem que ser comprida, e tudo ajeitadinho aqui, os irmãos vão comprar chapéu, né? Vai ajeitar tudo, porque senão aqui não vai ter mais lugar para você, né? Poderia fazer isso, né? Quer dizer, pôr fardos pesados nos irmãos. Mas eu ia continuar, quem sabe, do jeito que eu, né? Que eles não, porque eles estavam bem, eles vestiam bem, irmão, entendeu? Andava como se fosse um verdadeiro profeta de Deus, né? Outras coisas aqui, né, irmão? Praticam, porém, todas as obras com a fim de serem vistos pelos homens, pois alarga os seus filactérios, alonga as suas franjas. O que era? Andava bem vestido, como se fosse a fardinha de sacerdote, né? Como usa não vou dizer assim direto porque fica chato, né? Mas era uma roupa bem, e hoje tem até pastor usando assim. Eu já vi muitos pastor pregador usar
roupa, né, bonita para pregar, né, como se fosse um sacerdote mesmo, da velha aliança, mas no fundo aqui a Bíblia diz, olha bem, praticam, porém, todas as obras com a fim de ser vistos pelos homens. O que eles queriam era ser bem quisto na sociedade. E é o que nós vemos muito hoje, né? Eu vejo muito isso, né? A fim de ser visto pelos homens, pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Quer dizer, eles gostam de ir. Eu vejo igreja hoje que quase que o altar é maior do que a igreja. E eu vejo que o obreiro, né, irmão, tem que fazer a obra de Deus, né? Não é ser visto por ninguém, né? Então, nós vemos aí, né, irmão, algumas coisas que não agradou de forma nenhuma Jesus. Jesus ficou bem contrariado com os fariseus. E aqui diz mais aqui, né? A saudação na praça e serem chamados mestre pelos homens. Porque eles pregavam bem. Os fariseus, não vamos dizer que eles não falavam bem. Falavam bem, tinha um dialeto muito eloquente, né? E agradava muita gente, como agrada hoje a sociedade que tem um nível mais elevado, né? Eles gostam de pessoas que pregam bem. Mas na verdade, irmão, aqui eu tenho um pequeno escrito que eu fiz aqui sobre os fariseus. Disse, quem eram esses fariseus? E por que Jesus se opunha tanto a eles? Os fariseus eram um grupo religioso que se originou 2 séculos antes de Cristo. Quer dizer, já tinha um tempo que eles estavam já dominando, né, toda a Palestina ali, todas as pessoas e tudo. Eles eram líderes de um movimento para trazer o povo de volta a uma submissão estrita à palavra de Deus. E eram considerados geralmente como o servo mais espiritual e devoto de Deus. Outra coisa que eles eram muito visto pelo povo, o povo tinha eles como fossem pessoas de Deus mesmo. E na verdade, olhando aqui, a gente vê muita gente fazendo isso, né? Muita gente fazendo isso. Só que é fariseu. E o fariseu herda o reino de Deus? Não. Nós temos aqui textos que podemos comprovar, né? E continua aqui dizendo assim, irmão, olha bem, vós porém não sereis chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, vós todos são irmãos, a começar de mim, né? Todos nós somos irmãos. Aqui não tem mestre, irmão, aqui tem quem Deus usa, nós somos instrumento na mão de Deus. Mas os fariseus eram mestres, chamados de mestres, porque eles sabiam conduzir e levar o povo a obedecer de forma rígida e dura, né, a palavra de Deus. E nós vemos aqui mais algumas coisas interessantes, né, irmão? Aqui, ó. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Muita gente tem interpretado isso aqui como fosse um pai carnal, né? Chamar o filho, chamar de pai, né? Ou qualquer. Mas isso aqui está falando no sentido espiritual, né? Está falando num sentido espiritual, não no sentido carnal, para que você possa, então, não chamar. Tem gente que tem uma mania de falar, o pastor é o meu pai na fé. Isso não pega bem, né, irmão? Não pega bem para ninguém. Ninguém. Eu posso ser o que te ajudou, dei, né, conselho, lutei para que você viesse para a casa do Senhor, mas na verdade quem fez tudo isso aqui para nós, irmão, foi Jesus lá na cruz, né? E muitas vezes nós se gabamos, achamos que foi nós, né, que fomos o pai da fé. Muitas pessoas me chamam eu de pai na fé. Eu até falo para ele, olha, irmão, eu sou simples servo, né? Isso é tudo, essa glória toda nós vamos dar ela para Jesus. Porque é isso que tem que ser, irmão. Nós temos que dar glória para quem merece, quem fez tudo por nós, né? Que foi Jesus, né? E aqui diz, nem serei chamado guia, porque um só é o vosso guia. Aqui mesmo já está dizendo quem é o nosso guia. Quem é? Cristo. O Cristo. Então, irmão, a Bíblia diz que nós não merecemos nada,
mas pela misericórdia de Deus é que nós fomos chamados, né, para sermos servo dele. Nós temos que ser servo, irmão. O que é a palavra servo? Servir dentro daquilo que você pode, da melhor maneira que você pode. É isso, servir é isso, né? Então nós precisamos servir. Então por isso nós não podemos chamar nem de pai e nem tampouco de guia, né? Porque guia na tradução original seria aquele que está conduzindo alguém, né? Está guiando alguém. Quem guia um cego não é uma pessoa ou um animal? É um guia, né? Tá levando ele a certos locais. E aqui diz mais ainda, né, irmão? Olha aqui, ó. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. O que é que você quer ser, irmão? Mestre ou servo? Amém? Diga, eu quero ser servo. Porque guia é só um. Chama-se Cristo Jesus. Ele é o nosso, né? Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso tudo. Sem Ele jamais nós poderíamos ser alguma coisa. Inclusive é importante nós eu pus até lá no meu Face seguinte, né, irmão? Sem Ti, o que seria de mim? Sem Ti, Senhor, o que seria de mim? Sem Ti, o que seria de nós, irmão? Sem o Senhor, nada somos, né? E aqui diz, quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós vemos aí, né, irmão? A posição vigorosa de Jesus contra ele deixava muito perplexo. Eles não aceitavam muito o que Jesus falava, não. A maioria das pessoas daquele tempo pensava que se alguém fosse fiel ao Senhor, certamente seria um fariseu. Né? Ao Senhor, um fariseu ao Senhor. Dedicadamente inverteu os valores do mundo. Vamos para Lucas capítulo 16, versículo 15. Eu poderia ir em vários textos da Bíblia aqui, né, irmão? Lucas capítulo 16, verso 15. Aqui na palavra diz o seguinte, ó irmão. Mas Jesus lhe disse, vós sois o que vos justificais, e vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conheceu os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Olha o que o fariseu é, irmão. E tem muito crente na igreja que é fariseu, irmão. Eu agora sou crente, e comigo é assim, papapá, e acha que está com tudo. Nós temos que aprender uma coisa, irmão. Se a misericórdia do Senhor nos der a oportunidade, nós possamos ser isso, isso, aquilo. Não é eu, porque o eu do homem não resolve nada, não funciona nada. Por isso, irmão, nós temos que rever algumas coisas. Eu poderia falar muitos outros textos aqui para nós ver, né? Nós temos Lucas 11 também, né? Capítulo 37 até o 44, que nós poderíamos até ver também, que é muito importante aqui, Lucas capítulo 11. A Bíblia está cheia desses textos, né, irmão? Se a gente for olhar aqui, tem muitos textos importantes, né? A partir do 37, aqui, diz o seguinte: e falava Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele, e então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. E o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. O fariseu ficou implicado de Jesus alimentar sem lavar as mãos. E os discípulos faziam isso também. Olha, uma coisa tão simples, né, irmão? Analisando bem aqui. Mas Jesus pegou duro aqui de novo em cima dele. Quer dizer que eles, né? Se nós continuar aqui, vai ter muito mais coisa, né, irmão? Que nós podemos ver, né? É interessante o versículo 39, né, irmão? O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseu, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade.
E outra palavra que ele usou aqui, muito dura, irmão, insensato. Quem fez o exterior não é mesmo que fez o interior? Olha que coisa interessante, quer dizer, quem fez o exterior fez o interior também, né? E aqui ele continua dizendo: mas ai de vós, fariseu, porque dais o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e despreza a justiça, o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles tinham também uma coisa, eles eram fiéis no dízimo. Não tem muito crente fiel no dízimo também? Tem muito crente aí que olhando assim, você olha e diz: poxa, esse irmão é uma bênção, né? Mas você não conhece, só ele mesmo, né, irmão, e Deus, né? Como é que eu vou saber? Eles eram duros para pegar aqui, né? Pegava duro mesmo, né? E ele diz aqui: ai de vós, fariseu, porque gostais da primeira cadeira na sinagoga e das saudações nas praças. Ai de vós, sois como a sepultura invisível, sobre as quais os homens passam a saber. É como uma sepultura lá no cemitério, né, irmão? Bem limpinha, mármore por cima, tudo arrumadinho, mas lá dentro tem um defunto fedendo. Tem crente assim também, que você olha, está tudo bonitinho por fora. Talvez usa o melhor relógio, né? Quem sabe um Rolex, né? Que o mais barato é 10 mil reais. Quem sabe usa um bom terno, quem sabe uma boa roupa, né? Quem sabe muita coisa boa, né? Anda no melhor carro, faz tudo, mas Jesus pegou duro aqui com ele. Jesus censura os fariseus, porque ele censurou os fariseus. E se nós pudéssemos continuar aqui, né, irmão, né? No capítulo 12, verso 1 também aí, né? Está pertinho aí, né? Capítulo 12, verso 1, ele diz aqui, deixa eu ver se é de Lucas mesmo, capítulo 12, verso 1, posto que milhares de pessoas que se aglomeraram a ponto de uns aos outros se tropeçarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Ó, Jesus pegando de novo aqui, dando um conselho para os seus discípulos, né? O fermento dos fariseus, eles começavam a cutucar um, cutucar outro, falar com um, falar com outro. Olha, isso que Jesus está fazendo aí não é o que nós fazemos, não é o nosso costume. E acaba, irmão, a pessoa caindo nas malhas daquele que muitas vezes ele parece, mas não é. Como aquela propaganda, né? Parece remédio, mas não é. Parece ser um cristão verdadeiro, mas não é. Por isso, irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Quem você vai ouvir? Quem realmente está te pastoreando? Quem realmente está te aconselhando? Eu até gosto muito de Davi, porque Davi, irmão, mesmo tendo o profeta Samuel, ele não ia procurar o profeta. Ele não ia procurar o profeta. Ele olhava para cima e diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Olha que coisa bonita. Ia direto ao trono. Se eu tenho acesso ao trono, irmão, por que eu tenho que ir ao profeta? Não é verdade, irmã? Por que eu tenho que ir ao profeta? Eu vou dizer uma coisa, irmão, eu não procuro nenhum tipo de profeta. Se o senhor usar lá e quer falar comigo, amém. Eu aceito se a palavra for boa. Mas se for como alguém um dia profetizou para mim, eu já não aceito, né? Um dia eu fui numa reunião, né? Me pediram até para tocar, me pediram para dar uma palavra, toquei, depois no fim tinha oração, né? E veio uma profeta e disse que Deus estava ouvindo a minha oração de madrugada. Eu disse: misericórdia, Senhor, infelizmente eu tenho esse erro, eu não orava naquela época de madrugada, né? E às vezes nós até nós não oramos, né, irmão? Dificilmente nós oramos de madrugada. Algumas pessoas, né? E aquilo ela falou para um, falou para outro, e eu pude perceber que a mensagem era a mesma.
E aquela irmã, no final perguntei: irmã, está ligada em qual igreja, irmã? Não, irmão, eu não estou ligado em igreja nenhuma, porque o pastor não aceita o meu trabalho. Ela já falou claramente o que ela está fazendo ali, não é? Ela não falou, ela não aceita o trabalho do Senhor, né, na minha casa, né? Ela poderia ter falado assim, ela falou: não aceita o meu trabalho. E vinha gente levando cesta, levando as coisas para ela, e ela acabou fazendo uma igrejinha na porta da sua casa. E o assunto lá mais era a profecia. O assunto maior lá era a profecia. Eu pude perceber. Eu até falei para ela: irmã, eu acho melhor, irmã, rever direitinho o que está acontecendo aqui. Porque a irmã, na profecia que você disse que Deus te usou, falou uma coisa que não é verdade. Como Deus pode ouvir algo que eu não faço? Porque a gente tem que ser sincero, né, irmão? Se você não faz, não faz. Você pode orar a qualquer hora. Talvez eu tenha dia que eu estou trabalhando ali, toda hora eu estou falando com o Senhor, toda hora eu estou, né, Senhor, abençoa, né? Abençoa fulano. Alguém pede uma oração lá pelo e-mail, né, pela internet, eu oro pela aquela pessoa na hora. Eu nem deixo para orar para depois, deixo a hora na hora, já dou uma resposta para ele ali. E é assim que a gente tem que fazer, irmão. Na verdade, o cristão tem que orar dia e noite, irmão. Não pode ficar assim, né? E aqui diz: se Jesus fosse retomar hoje, a quem ele se oporia? Seria aqueles a quem respeitamos bastante, como eram os fariseus? Ele nos atacaria como criticava os fariseus. Precisamos pensar. A razão porque Jesus os repreendia e então olhava cuidadosamente para a nossa própria vida. E aqui agora no final, irmão, está dizendo assim: ó, irmão, olhe para a sua própria vida. Quem sabe você é um fariseu? Quem sabe você é um fariseu? Porque às vezes, irmão, nós conhecemos tanto as coisas, falamos muito bonito, fazemos coisas muito boas, mas no fundo seu coração não está preso realmente na pessoa de Jesus. E é o que Ele quer, que nós estejamos presos na sua palavra, né? Então, irmão, vamos procurar, né? O meu horário não me dá muito espaço, né, para nós falar muito mais, mas aqui tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Prosseguindo no texto de Mateus 23, a partir do versículo 13, diz assim: ai de vós, escriba, fariseu hipócrita, porque fechais o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. Ele era um empecilho que ficava na porta, ele não entrava no céu e nem tampouco deixava os outros entrar, porque o ensinamento deles era bom, mas a vida deles era errada, e acabava aquelas pessoas crendo que eles eram um espelho para eles, né, ver a sua figura, mas ele não era. Essa palavra aqui, irmão, é muito forte. A palavra ai, traduzido no original, quer dizer: maldito de vós, escriba, fariseu e hipócrita. Era uma maldição, irmão, dos fariseus no meio do povo. E a maldição, você sabe que traz consequências graves na vida de qualquer pessoa. E aqui diz: maldito de vós, escribas e fariseu hipócrita. O que é hipocrisia? Pessoa que faz algo, mas não é aquilo realmente que ele quer que faça. Pessoa hipócrita, irmão, te bate nas suas costas agora, fala que é seu amigo, mas quando vira nas costas, ele fala mal de você, enfia a espada nas suas costas. Se ele puder, ele enfia uma espada nas suas costas. Isso é hipocrisia. Isso em escola, comércio e principalmente no meio dos políticos há muito esse tipo de coisa, né? A hipocrisia. E os fariseus também gostavam de fazer isso, né? Porque fechai o reino do céu diante dos homens, quer dizer, veio eles ensinar o caminho da verdade para o povo, eles ensinavam bonitinho, até no início aqui o texto diz que nós deveríamos até fazer o que eles ensinavam, né? Mas não tinha uma vida real
de você ter aquela pessoa como um exemplo, né? Ter aquela pessoa como um exemplo. Então, irmão, ele fechava o reino dos reinos para os outros, nem entrava e nem deixava ninguém entrar. Já pensou, irmão, que situação? E já tinha 2 séculos antes de Cristo que eles faziam isso. Farisaísmo é terrível, né? O fariseu. Ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ué, mas não está certo eu ir na casa de uma viúva e fazer oração, irmão? Não está certo olhando biblicamente? Mas o que eles faziam depois, irmão? Ficavam ali, comiam, bebiam, né? Exploravam aquela viúva, veio de lá para ajudar ela, fazia quem está levar até uma doação, né? A viúva, diante da Bíblia, ela tem que ser zelada até pela igreja, depende da situação, mas ali não, ele fazia o contrário, pegava tudo que a viúva tinha e carregava, deixava a coitadinha sem nada. Hã? Que situação, hein? Está vendo aqui, irmão? Ah, Jesus. Ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feita, tornai filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha que coisa. Eles iam, faziam o proselitismo, trazia as coisas das viúvas, coitadas, que certamente passavam em vários lugares, fazia longas orações, bonitinho, né? Tudo certinho, parecendo cristão mesmo, mas aqui Jesus diz que tornai filho do inferno 2 vezes mais. Então, irmão, tome cuidado, irmão, cuidado com o tempo que nós estamos vivendo. Eu até queria dizer aos irmãos, vamos vir para o estudo bíblico, irmão. Nós até estamos quase transformando em um culto de oração. Eu estive olhando na internet, né, até 2 igrejas, né, que tinha lá, tinha uma fila de gente, né, quando fala em prosperidade, fala em tudo, era todo dia a igreja cheia. A que não falava nisso, estava com um pouquinho de gente na porta da outra igreja, né? No culto de oração e no culto do ensino, quase não tinha ninguém. Mas lá embaixo estava escrito, aqui é o caminho da salvação, né? Então, irmão, talvez você olhe para aqui, não tem quase ninguém, mas eu digo para os irmãos, jamais eu estaria aqui na frente, jamais eu estaria abrindo um trabalho como esse, voluntariamente, para levar vocês, pelo menos que eu entendo, pelo menos que eu compreendo a palavra, eu quero que vocês vão para o céu. Eu não estou aqui para entrar na porta e ficar atrapalhando vocês, não. Eu quero que vocês vá para o céu. Eu quero encontrar todos vocês lá, porque esse é o propósito da igreja, irmão. Jesus levantou a igreja, não foi simplesmente para nós fazer entretenimento dela, não, e nem enganar as ovelhas, não, e nem fazer dela comércio, como muitos estão fazendo, não. A igreja foi feita para salvar a alma, para libertar as pessoas do cativo, libertar a pessoa da escravidão, libertar do pecado. É isso que a igreja foi levantada. Mas muitas vezes, irmão, muitos não querem. Mas desperta, irmão, cuidado com o mundo. O mundo nos oferece muita coisa que às vezes parece ser muito bom, mas não é bom. Não é bom. Paulinho acabou de falar que é onde ele passou aí está cheio de gente, né? Eu fico com pena, né, irmão? Porque o inferno vai estar cheio de gente. Talvez o céu não vai ter muita gente, não, porque é poucos que querem, né? Mas uma coisa eu digo, irmão, não seja um fariseu, não. Misericórdia. Não atrapalhe os outros a entrar, não, irmão. Porque tem gente que já falou para outra assim, se for para mim ir para o céu com o testemunho daquela pessoa, eu não quero ir para o céu, não. Se for para mim ter o testemunho dessa pessoa, eu prefiro ir para o inferno. Tem gente falando isso, né? Mas também tem outro que diz, eu queria ser como aquele. A gente só vê ele falando de Deus, só vê ele nas coisas de Deus, só vê eles fazendo a obra de Deus. E muita gente também quer ser como você, e às vezes não consegue, né?
Irmão, se eu pudesse abranger tudo isso aqui, fazer um estudo sobre isso aqui, né? Mas o último versículo diz assim: ai de vós, guias cegos, que dizeis que jura pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então, irmão, os fariseus, eles faziam o que? Eram cegos e guiavam cego. Né? Porque as pessoas ouviam, aprendiam, mas não era o essencial. Palavra às vezes boa, mas não era o essencial. Então, irmão, que Deus possa nos abençoar, né? Que cada dia nós possamos estar preparados para, quem sabe um dia nós podemos dar prosseguimento nisso aqui, né? Tem vários temas aqui tão importantes que nós poderíamos falar de fariseu, mas eu até gostaria que os irmãos continuassem lendo em casa e revessem um pouco, né? Daquilo que você ouviu hoje aqui, né? E visse, ver o que está faltando, irmão, para você não ser um crente fariseu. Porque a pior condição de um crente, irmão, é ser fariseu. O propósito dessa igreja é que você venha ouvir uma palavra sadia, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de renovação. Amém?